Olá, sou Kátia Honório, terapeuta quântica, e para aqueles que não acompanham o nosso canal ou que chegaram aqui pela primeira vez, o nosso canal aborda assuntos relativos à espiritualidade, a equilíbrios energéticos, a equilíbrios dos chakras, a desbloqueios energéticos e autoconhecimento para a autocura. O vídeo de hoje ele é uma continuidade do vídeo 10, apresentado aqui no nosso canal e já postado, e que trata do tema a alegria e a risada como remédios em tempos difíceis. Eu gostaria de pedir a todos aqueles que não assistiram ao vídeo 10 que o façam, né? Seria muito interessante para poder entender a sequência do assunto que nós trazemos aqui no vídeo 11, que é este vídeo ao qual nós estamos falando. Mas antes de iniciarmos o tema propriamente dito, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, a presença dos inscritos no canal e que já fazem parte de uma família de luz, de trabalhadores da luz, de pessoas, de seres de luz que estão interessados na sua própria evolução espiritual, na sua própria evolução emocional e na melhoria como ser de luz, né? Para criar uma versão melhor para si mesmo. E também agradeço a todos aqueles que chegaram hoje no canal, né? Sejam todos bem-vindos e nós desejamos que, se assim vocês gostarem do conteúdo do vídeo de hoje, que vocês assistam aos outros conteúdos do canal. E também, antes de iniciarmos o tema, gostaríamos de agradecer à espiritualidade de luz, aos seres de luz que nos acompanham e nos guiam, e a Deus. Então vamos ao tema de hoje. O tema de hoje ele é baseado na segunda canalização de Cryon, que foi apresentada em julho de 2020 para todos, e se trata do tema Encontrando a Alegria no Meio do Caos. Essas 4 canalizações estão dentro do canal O Farol, que está aqui no YouTube, e também do site www.cryonportugues.com.br. E o vídeo de hoje, então, ele é baseado nessa segunda canalização de Cryon, que a referência é esse tema da alegria, encontrando a alegria no meio do caos. Então vamos ao tema de hoje. Cryon nos fala, nessa segunda canalização dele, que nós podemos seguir 4 sugestões que ele nos dá. A primeira sugestão é que nós façamos afirmações diárias, afirmações positivas, afirmações que nós podemos fazer todos os dias pela manhã, ao acordarmos, podemos fazer durante o dia todo e à noite, todos os dias da semana. E essas afirmações, elas passam a fazer parte então do nosso cotidiano, né? Quando nós vamos proferir, ele sugere que nós façamos isso em voz alta, né? E que para que possamos fazer com que essas palavras que são proferidas em voz alta sejam ouvidas pelo nosso corpo, né? Quando eu assisti a essas canalizações do Cryon, eu passei a adotar essas afirmações diárias, positivas e diárias. Eu utilizei para fazer isso essas fichinhas brancas, que são umas fichinhas pautadas que a gente encontra em papelarias. Você compra um bloquinho com 100 fichas e você pode ir utilizando. Eu utilizo sempre, como sou professora, eu utilizo sempre para minhas aulas, para ir para congresso, e elas são ótimas também para anotarmos essas afirmações. E outras coisas também, de meditação, de práticas que você pode adotar para o seu dia a dia. E eu fiz as minhas afirmações, né? Eu passei a falar todas elas, todos os dias, até o ponto em que eu as decorei. As minhas afirmações eu vou falar para vocês como exemplos, né? Claro que vocês podem fazer outras afirmações, principalmente que estejam dentro do seu contexto, do seu momento em que você está vivendo aqui na quarentena. As minhas afirmações foram estas: eu sou benévola, eu sou compassiva, eu estou feliz em minha existência, eu estou bem com minha alma, eu sou magnífica, eu nasci magnífica, eu sou parte de Deus.
Eu estou grata e celebro este dia. Eu estou viva e tenho Deus em meu interior. Eu estou no controle da minha realidade. Eu estou em minha sabedoria. Eu sou um ser espiritual. Eu sou parte de Deus. Eu sou um propósito de Deus. Eu sou bela diante de Deus porque eu sou parte do plano de Deus. Então, gente, eu escrevi todas essas afirmações, são bastante, né? Afirmações, e eu as proferia todos os dias, né? E várias vezes ao dia, até que eu as decorei, né? Então, Cryon sugere que você faça essas afirmações, não precisa ser esse tanto que eu fiz, mas 3 a 4 é o que ele sugere, e que vocês passem a falar essas afirmações em voz alta. E por que isso? Por que de fazer em voz alta? Porque ele diz que o nosso corpo nos ouve, né? As nossas células nos ouvem. Então, à medida que você vai pronunciando essas palavras, que não fazem parte muito do seu contexto, né? Não precisa ser essas afirmações, podem ser outras, né? Você pode falar, eu estou passando bem por esse período da quarentena, eu estou em paz, eu sou pacífica, eu estou positiva. Então, pode ser várias afirmações, vários tipos de afirmações que sejam positivas. E o que ele nos sugere, então, é que seja em voz alta, porque o nosso corpo nos ouve, as nossas células nos ouvem. As palavras, elas são energia, vibração de energia, elas contêm vibração de energia. E isso reverbera para dentro do nosso corpo quando nós falamos. A nossa mente nos ouve, a nossa consciência nos ouve, o nosso corpo nos ouve e as nossas células nos ouvem. E isso passa a fazer parte do que eles entendem como comandos vindos do chefe. Nós somos o nosso chefe, né? Do nosso próprio corpo. E as palavras vão sendo proferidas em voz alta, o nosso corpo entende como sendo um comando vindo do chefe. Então, nós temos essa propriedade, nós temos essa condição, né, de fazer afirmações positivas em voz alta, para que o nosso corpo nos ouça, para que as nossas células nos ouçam e passem a fazer com que isso seja a nossa verdade, né? E que seja a nossa rotina, que eles vão operar a partir dessa rotina e não a partir de uma rotina que esteja voltada e girando em torno do drama, da tristeza, da angústia, da ansiedade, do medo do futuro, né? da frustração, às vezes decepção, muitas vezes são essas as palavras de ordem, né? Os sentimentos, as emoções que comandam o nosso dia. Então essa é a primeira sugestão de Cryon, né? Bastante interessante para todos nós. E a segunda sugestão, ele nos fala para nós lermos livros que tragam emoções positivas para nós, que nos tragam risada, riso, alegria, né? Ou então assistir filmes de piada, filmes de comédia, né? Que nós assistamos isso várias vezes, que para nos permitir darmos gargalhada, rirmos. E ele até, inclusive, ele fala que se você virar e falar assim, mas nossa, eu só assisti um vídeo, um filme, a única vez na minha vida, né? Só existe um filme em que eu ri muito. E ele fala, assista esse filme várias vezes, 20, 30, 40 vezes, até que você dê risada desse filme, até que você gargalhe, e que isso passe também a fazer parte da sua realidade, para que seu corpo, a sua mente, a sua consciência e as suas células entendam isso, escutem isso e passem a perceber isso como o seu novo cotidiano, a sua nova rotina, e não mais o drama, e não mais o caos, e não mais pensamentos negativos, sentimentos negativos, emoções negativas, ou tristeza, choro, né? Então, essa é a segunda sugestão dele. Como uma terceira sugestão, Cryon fala que nós podemos, que nós devemos entender que o nosso corpo, ele opera para a nossa sobrevivência. Então, o corpo, ele quer mais do que nós mesmos queremos, ele quer a nossa cura.
E ele trabalha para isso. Ele trabalha para a nossa sobrevivência, ele trabalha para a nossa cura. E é assim que ele opera. E que se nós entendermos isso, nós podemos contribuir para ele, né? Porque na verdade o nosso corpo e as nossas células, eles operam como os nossos ajudantes. E muitas vezes nós não contribuímos para esse processo. E eles estão aí para a nossa sobrevivência, para garantir que nós tenhamos dias bons, né? Dias em que nós estejamos bem. Essa é a função do nosso corpo, essa é a função das nossas células. E eles contribuem para isso, e nós também podemos contribuir, pensando que, na verdade, nós estamos contribuindo para nós mesmos, no final das contas, né? Esta é a segunda sugestão que Cryon nos dá. Como terceira sugestão, ele fala de duas coisas. A primeira, então, que é essa, né? Que o nosso corpo trabalha para a nossa sobrevivência e que nós podemos operar junto com o nosso corpo, né? Contribuindo para que ele trabalhe em prol disso. E a segunda coisa que ele comenta é a questão espiritual, né? Que está contida em todo esse processo e que é muito importante. E ele fala que o Criador, ele gosta de nós, né? O Criador nos ama muito mais do que nós achamos que é dessa forma, né? E que se entendermos dessa forma, né? Se nós entendermos que nós fazemos parte da criação, que nós fazemos parte do Criador, que nós somos filhos de Deus, que nós somos parte desse sistema divino que opera para o todo, para a fonte criativa, para Deus, e que ele opera para a nossa benevolência. É um sistema compassivo, né? É um sistema amoroso, e que nós somos parte dele, porque nós somos parte do Criador. Nós somos parte em toda a nossa existência desse sistema divino, desse sistema do Criador. E se nós entendermos isso, nós vamos entender que tudo que nós precisamos fazer, então, é estarmos condizentes com essa condição, né, de que nós somos filhos do Criador, que nós somos parte da criação divina, que nós somos parte de um sistema divino e que isso tudo é benevolência. E se entendermos isso, nós começamos a operar de uma forma diferente, né? Nós começamos a operar de uma forma muito mais positiva. E aí Cryon fala que isso tudo funciona se nós percebermos que nós podemos fazer afirmações positivas, que nós podemos assistir filmes que nos façam dar gargalhadas, e aí traz alegria para todos nós. Se nós nos conectarmos com a nossa criança interior, se nós puxarmos da nossa memória lembranças felizes da nossa infância, da nossa vida, e se nós trouxermos isso à baila para que nós possamos estar bem conosco mesmo, estarmos em paz, estarmos alegres, estarmos em bem-estar. E, inclusive, esse tema foi o tema do vídeo 10, né? Você encontrar a sua criança interior e você trazer lembranças e memórias felizes de outros tempos e você trazer isso para si, né? Para você trazer bem-estar para si mesmo. E aí você traz alegria e traz riso, você se comporta como uma criança que vive em paz com ela mesma e vive em paz dentro da própria existência de criança, feliz, brincando, sem preocupação com o futuro, vivendo o presente, vivendo o momento, né? Então, Cryon fala que se adotarmos isso, nós conseguimos dar um tremendo passo para podermos viver em paz, mesmo em tempos difíceis, né? Então, essas duas questões, que é lembrar que o nosso corpo opera para a nossa sobrevivência, sempre, e lembrar que existe um sistema espiritual, um sistema de luz, um sistema divino, que ele está aí presente como um todo, e nós fazemos parte desse todo, nós fazemos parte da criação divina, nós fazemos parte como seres de luz, nós fazemos parte da criação, do todo, de Deus, dessa fonte criativa. E isso
importa, né? Deus importa com a nossa existência. E se a gente entender dessa forma, Cryon fala que nós estaremos dando um grande passo, não só para poder vivermos em paz nesse período de quarentena, mas também que nós deixaremos brilhar dentro de nós a nossa própria luz. E ele aponta também que isso aciona, né, uma parte muito importante da espiritualidade, que é a da nossa partes e pedaços da nossa própria alma, que passa a olhar e ver que nós estamos nos conectando com a nossa essência divina, com a nossa essência da nossa alma, né? Com a nossa essência que faz parte da criação. E aí, essas partes e pedaços da alma viram e falam: olhem, olhem, observem, prestem atenção. Ele, ela, eles estão agindo, eles estão abrindo a porta, né, essa porta divina. Olhem, vamos lá, ajudem-nos, né? Então, prestem atenção nisso, na beleza que é isso. Cryon fala, isso é um sistema belíssimo, né? Em que nós temos a nossa alma, partes e pedaços da nossa alma, se conectando com a nossa existência, porque nós, dentro do nosso livre-arbítrio, buscamos abraçar este processo, que é muito mais positivo, que é muito mais compassivo, que é muito mais benevolente, muito mais amoroso. E é isso, ele fala que basta abrirmos a porta, né? Essa é a grande importância de fazermos tudo isso que o Cryon está falando. E aí temos a quarta sugestão que ele dá, que é a seguinte: force-se a fazer isto para a sua própria benevolência, para o seu próprio bem. Porque ao fazermos isso, ao nos forçarmos a termos essa rotina diária de compassividade, amorosidade e benevolência conosco mesmo, né? Nós estaremos nos conectando muito mais ao Criador, né? Ao que ele fala, a partes e pedaços do Criador, e aí nós perceberemos que nós merecemos muito mais do que nós temos, que nós somos muito maiores do que a nossa própria existência, que gira em torno de drama, de tristeza, de caos, de agonia, de ansiedade, de angústia, de medo, né? De medo do presente, medo do futuro, medo do que está por vir. E aí ele fala que se nós fizermos isto, nós vamos perceber que nós somos muito maiores que tudo isso. E que aí, essa realidade atual, ela se torna até pálida diante de tanta grandiosidade, né? Que nós somos grandiosos, nós somos muito maiores do que o que está sendo colocado para nós neste momento. E que isso é de uma importância, de uma beleza e de uma grandiosidade extrema, né? Então, Cryon fala tudo isso, né? E aí, pessoal, nós achamos que isso seria importantíssimo trazer para o nosso canal, né? Para o vídeo de hoje. Então é isso, né? Nós ficamos por aqui e nós desejamos que vocês passem a adotar essas 4 sugestões de Cryon, que são muito importantes, que são muito práticas, né? Inclusive, são sugestões práticas. E então é isso, né? Nós estamos aqui finalizando então o nosso vídeo e nós desejamos a todos vocês que façam mesmo, né? Essas práticas que Cryon sugere, e agradecemos a todos pela presença, pela atenção, né? A nós dispensadas aqui neste momento. E para aqueles, né, como falamos lá no início do vídeo, que gostarem desse conteúdo, que sigam o nosso canal, né? Nós estamos aqui, somos uma equipe de luz, trabalhadores da luz, estamos à sua disposição para trazer assuntos pertinentes para a sua evolução emocional e espiritual. E para finalizar, nós agradecemos a espiritualidade de luz, nós agradecemos aos seres de luz que nos acompanham e que nos guiam, que são as nossas almas, né? E nós agradecemos a Deus.
Querido Espírito, nós estamos aqui, neste momento, agradecendo a sua permissão para estarmos aqui falando desse conteúdo baseado em uma canalização de Cryon que fala sobre encontrar alegria no meio do caos. E nós trazemos esse conteúdo para todas as pessoas e desejamos de coração que todas essas pessoas adotem essas práticas no seu dia a dia, no seu cotidiano e façam delas uma profissão de fé para a sua sobrevivência, para a sua própria existência, para a sua benevolência, para a sua própria amorosidade consigo mesmo, para a sua própria compassividade consigo mesmo. Nós agradecemos, nós agradecemos, nós agradecemos e assim é.